Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que mudaram a minha visão de mundo, a minha visão sobre a vida, que me tocaram de alguma forma, né? E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e me seguirem nas outras redes sociais. Bom, os livros que estão aqui, eles me tocaram de formas tanto positivas quanto de negativas. E de negativas eu quero dizer, tipo, de uma forma assim, entendi isso, mas eu sei que eu não quero isso. Eu quis compartilhar pra vocês esses 4 livros que me mudaram. Foi muito difícil fazer essa seleção, porque os livros me tocam de formas muito diferentes. Então meio que eu fui separando por partes, sabe? Porque tem vezes que tem um livro que eu não gosto muito, mas ele me atinge de uma forma que eu entendo que eu não quero pra minha vida. Mas tem livros que eu gosto muito e ele me toca de formas de tanto que eu me identifico, tanto do que eu quero e que eu não quero espelhar. Então eu quis trazer para esse vídeo esses livros que a leitura foi muito reflexiva desde o início e até o fim dela. E são várias camadas que eu teria muito mais para compartilhar. Então, para começar, eu quero falar sobre o conto O Diabo, do Tolstói. Esse livrinho aqui, ele tem 2 contos, o Felicidade Conjugal e o Diabo. O Felicidade Conjugal é tão bom conto, mas o Diabo me tocou porque ele fala de um homem que ele tem muita ambição na vida. Ele é super bem sucedido, ele fez escolhas boas, ele tipo, é o irmão da família que deu certo. Só que nisso, ele meio que se apaixona por uma mulher e ele não consegue ficar com ela. E aí ele vai meio que tendo escolhas que não são escolhas boas pra vida, mas são escolhas persuasivas, sabe? Que ele quer se dar bem, ele quer passar por cima das pessoas. E esse livro me tocou não pela história em si, pelas escolhas dele, mas porque esse livro ele tem 2 finais diferentes e os 2 finais ele morre. Ou ele se mata, eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, né, mas ele... Ou o outro ele é assassinado. E aí eu fiquei muito tocada, não com a história em si, né, lendo o livro, mas que, tipo assim, que independente do fim dele, ele só morre por causa de uma escolha na vida dele, sabe? Ele tem 2 finais e os 2 finais são a morte por causa de uma escolha da vida dele. Então isso eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como que a gente tem que pensar bem nas nossas escolhas. Não querendo trazer uma coisa muito coach assim e tal, mas em relação que realmente é isso, sabe? Tem 2 finais e os 2 finais são trágicos. E eu fiquei refletindo muito nisso. Às vezes eu me pego pensando nisso, que assim, será que essa escolha que eu fiz vai ser muito trágica pra mim? E ele sabia que era uma escolha ruim. Ele sabia que ele tava fazendo uma coisa errada porque essa menina ela era casada com o cara, enfim. E ele sabia disso e mesmo assim ele ignorou porque ele se acha o bonzão, ele se acha o cara que merece tudo por ele ser bem sucedido. Então, esse livro me tocou muito e eu recomendo pra vocês, que é só um conto, né? Eu comprei esse aqui que vem os 2 contos, mas o conto é só isso aqui, ó. Ele é bem curtinho. Eu não sei se tem o livro só desse conto, mas esses 2, Felicidade Conjugal, também vale muito a pena. O próximo livro, gente, é meu livro favorito, um dos meus livros favoritos. E eu tenho muito o que falar sobre, que é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice. Eu já indiquei ele aqui num vídeo no canal, que é o de indicando livros não tão famosos, apesar da Clarice inteira ser famosa em si, né? Eu não vejo muita gente falando desse. Então vão assistir esse vídeo. Mas esse livro me tocou porque eu li no momento da minha vida que eu tava tendo algumas mudanças. E o livro fala da personagem principal, que é a Lori. E a Lori, ela não aceita viver muito intensamente. Ela não gosta nem de sentir uma tristeza profunda, mas nem de sentir uma alegria eufórica. Ela quer viver uma vida medíocre porque ela tem medo de sentir. Ela tem medo dos extremos e ela quer ficar só na mediocridade ali, no meio termo, na justa medida. E aí ela começa a sair com um cara, que é o Ulisses. E o Ulisses, ele é professor de filosofia, então ele entende dessas divagações da vida, ele entende, né? A filosofia da vida mesmo, né? Ele vai meio que ser um tutor dela e vai querer ensinar ela a viver.
Você vai lendo o livro, é muito lindo que ela vai se apaixonando pela vida. Mas assim, é aquele, tipo assim, ela começa a dar 2 passos assim pra frente, você vai se apaixonando pela vida, vai se abrindo essa vontade de querer viver, de querer experimentar, mas ela volta, ela retrocede e aí volta naquela angústia dela. E é muito lindo você ver esse processo. E assim, você vai torcendo pra ela ficar com o Ulisses, porque ela gosta do Ulisses, ela tá apaixonada, mas ela tem medo de se deixar sentir essa paixão. Aí você vai lendo, pelo menos comigo, eu torci pra eles ficarem juntos. Mas o Ulisses não deixa de ser um babaca. O Ulisses não deixa de ser um cara que ele faz umas chantagenzinhas com ela, tipo assim, eu só vou te dar um beijo se você se permitir sentir. E ela quer ficar com ele, ela quer beijar ele. Então ela vai meio que se forçando. Sabe, ele não deixa de ser um babaca, não deixa de ser um cara até um tanto machista. Mesmo assim você torce pra eles ficarem juntos, eles ficam juntos no final. Mas ele é muito babaca. Eu que aprendi esse livro, lendo esse livro, eu falei assim, gente, eu não quero ter um Ulisses na minha vida. Eu não quero que eu saia com alguém e aí essa pessoa tem que ser meu professor, me ensinar a viver. Eu não quero ter um Ulisses na minha vida. Então eu fui lendo esse livro, aprendendo, né, que, cara, tudo bem você sentir, tudo bem você ser vulnerável, tudo bem você querer ter medo, mas sentir. E é isso, a vida é isso. Só que eu também não quero, porque eu não quero ter esse cara na minha vida. Então, eu sinto que foi muito importante pra mim ter lido isso, porque realmente isso molda como você percebe as relações, né? Você percebe a vida e te ensina, né? É um ensinamento. É muito bizarro porque ler ensina. Todos esses livros me mudaram na forma de como eu vejo as coisas e me ensinaram como eu quero viver. E realmente, tipo, é uma filosofia na minha vida que eu não quero ter um Ulisses e que eu quero me permitir sentir mesmo com medo que tá tudo bem, sabe? Que a vida são por passos, por etapas, e não é tudo de uma vez. Então, vale muito a pena, me tocou bastante. E eu acho que esse livro toca todo mundo de uma forma diferente. Na verdade, todos os livros da Clarice tocam todo mundo de uma forma muito diferente, mas que vale muito a pena ser vivido. O próximo livro é um livro que eu acho que ele tá ficando bem alto agora, mas eu li ele faz tempo, que é o Reformatório Níquel. Esse é um livro que ele fala muito sobre a segregação racial. E uma segregação racial até para pessoas que já estão privadas de liberdade. Então, por exemplo, fala de um reformatório. Eu não lembro muito bem, mas eles pegam umas crianças, assim, e que elas cometem, sei lá, mínimas infrações, eles pegam essas crianças e colocam assim em reformatório. Só que até dentro desse reformatório tem um espaço para as crianças brancas e um espaço para as crianças negras. E as crianças negras sofrem muito, assim, muito mais que as brancas. E aí tem até meio que umas celas que não tem nenhum tipo de ventilação, nenhum tipo de luz, que geralmente crianças negras vão. Tem o reformatório, tem o cemitério das crianças negras. E assim, é uma coisa muito triste de você se ler. E esse livro foi um dos primeiros livros que eu li que fala sobre essa segregação racial. Que antes não era um assunto que eu via muito e agora é um assunto que eu sou completamente viciada, é um assunto completamente necessário. E essa ficção é uma ficção muito boa pra você meio que entender isso, sabe? Que às vezes você vê pela história, assim, tipo, na escola mesmo, e você não tem uma dimensão completa do que era, sabe? No cotidiano, na vida, até quando aconteceu na África do Sul, no Apartheid. Mas quando você pega essa ficção e coloca até num lugar que são pessoas que são vistas como criminosas para a sociedade, até nesse lugar tem uma separação, sabe? Uma segregação em que os pretos sofrem mais que os brancos. E esse livro me tocou muito, sabe? Tipo, com esse sentimento até de injustiça, sabe? Porque às vezes eram crianças que não eram nem criminosas, sabe? E a sociedade queria praticamente exilar elas da vida, como se não fossem pessoas. E me tocou muito, principalmente pela história em si, porque não é só sobre isso. Tem toda uma questão de identidade, que são 2 amigos que tentam fugir desse lugar e apenas um consegue sair. E é muito lindo isso, ver esse senso de identidade, de liberdade dentro deles, por eles estarem lá de um motivo muito injusto, tanto para que eles consigam sair. E é triste, sabe? Porque ele vai contando isso e é completamente um trauma na vida dele, que às vezes eles estão lá por nada, e eles sofrem muito naquele lugar.
várias torturas, tanto físicas quanto psicológicas, em que até as crianças mais brancas não sofrem dessa maneira. Então é um livro que te toca muito, é muito bom. Tem uma série dele, eu nunca vi a série, mas eu já imaginei tudo de uma forma, e eu tenho medo de ver a série e estragar o que eu imaginei, sabe? Mas vale muito a pena e é muito emocionante, sabe? Você lê e você fica indignado, você fica com raiva. Vale muito, muito, muito a pena. Então, o próximo e último livro, eu li ele em 2022. Eu tinha, tipo, acho que eu tinha 14 anos ainda, nem tinha nem feito 15. E ele é um livro muito lindo, que se chama O Oceano Entre Nós, mas essa aqui é a versão em inglês, A Very Large Expanse of Sea. E ele é um livro, assim, lindo. Ele fala sobre uma menina que ela é muçulmana e mora em Nova York em 2002. E ela é uma adolescente que, assim, os pais dela se mudam muito, então acaba que ela não cria nenhum laço afetivo, assim, de amizade mesmo, ou até de um relacionamento com ninguém, porque os pais dela estão sempre se mudando e pela nacionalidade dela. Principalmente que tinha acabado de acontecer o ataque do 11 de setembro. Então ela sofria muito preconceito, muito bullying por ser quem ela é. E o livro mostra toda essa adolescência dela numa escola que ela acaba de se mudar, que as pessoas têm medo dela, ela é sozinha. E só um menino faz essa amizade com ela. E vai contando como que foi difícil pra ela no começo se abrir com medo do que esse menino queria com ela, porque ninguém queria nada com ela. Como que um menino aleatório, assim, vai chegar nela, principalmente depois do ataque que teve nos Estados Unidos, que mudou a sociedade inteira, a sociedade americana inteira. Então vai contando como ela vai se abrindo, e quando ela finalmente consegue ter uma relação boa, estável com esse menino, os pais dela têm que se mudar de novo, e ela vai pra outra cidade, e começa de novo esse ciclo. E é um livro muito lindo, porque vai falando, vai quebrando todo o estereótipo que a gente tem em relação às pessoas árabes e muçulmanas, principalmente depois desse evento que aconteceu, e vai quebrando isso como... E você vê até que você mesmo, às vezes, é preconceituoso, sem saber, achando que você não é, mas aí você se percebe sendo, e a leitura vai te desmascarando, sabe? É um livro muito lindo, eu queria muito reler. O meu foi bem marcado, e como ele é uma edição em inglês, as edições em inglês são meio pobrinhas, né? Viva a edição brasileira, porque a nossa qualidade de página é muito melhor. Tá tudo amarelado, e é um livro que nem é tão velho, mas tá todo amarelado. Enfim, gente, vale muito a pena. É um livro lindo, lindo mesmo. Eu tenho traduzido aqui no Brasil. E é muito triste. Você torce pra eles serem muito amigos, e quando eles finalmente conseguem, ela tem que se mudar. É muito lindo, mas vale muito a pena. Eu indico bastante. E te toca muito em relação a essa percepção do mundo, que às vezes você é mesmo preconceituoso e você fica tipo assim, nossa, que horror que eu pensei isso, que horror, sabe? E aí é uma ótima maneira de mudar o jeito que você é em relação a esses preconceitos. E ser mais mente aberta, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Leiam esses livros também e que eles te toquem da mesma forma que eles me tocaram. E é isso. Tchau, tchau.